Comenta aqui, quanto que é hoje aí, se uma pessoa fosse, né, o pessoal de repente está pensando aí, e tal, Hum, quanto é hoje, 2024, janeiro de 2024, quanto que é aí um aluguel aí de uma casa? Como que é a questão de aluguel? Na região do Porto, né, que é do onde Porto. você está aí. É assim, isso assim, Robson, isso varia muito, né? O Porto mesmo, é uma cidade muito pequenininha. O Porto, pode falar assim, cidade Sério? do Porto. Sério, é pequena, é. É pequena territorialmente, né? O que a gente tem é a região do Porto, né? Por exemplo, eu não vivo no Porto, atualmente. Já morei no Porto e vou voltar a morar para o Porto. Esse ano ainda que nós temos lá um negócio que vamos mudar. Mas hoje eu moro na região do Porto. O que acontece? Quanto mais se afasta do centro do Porto, mais barato vai ficando, né? Então, no Porto, por menos de, sei lá, 700 euros, você não encontra nada. Um apartamento de um quarto. Por menos de Caramba. 700 euros. E só para você ter uma ideia, o salário mínimo é 820. O salário mínimo é 820. Então, quer Quase dizer, todo salário é você, só pro aluguel. se for morar num Salário aluguel mínimo, desse. né? Salário mínimo, né? E é isso que pega para o brasileiro, porque o português, ele às vezes mora com a família, ele arruma alguma coisa. E porque por exemplo, já estou aqui há um certo tempo, né? Como eu comentei, eu compramos um imóvel no Porto, só que ele está alugado. Então nós não conseguimos mudar por enquanto, vamos mudar mais para frente. Então eu aluguei alguma coisa aqui perto do meu trabalho, e como eu já conheço algumas pessoas, eu conversei aqui e consegui por um valor bem menor que esse, por metade desse valor que eu lhe falei. Um apartamento de 2 quartos. Sem burocracia, né? Contrato simples. Isso é com o tempo. É como aí, né? Com o tempo você vai conseguir. Agora, quando chega, é difícil. Às vezes tem que ficar um tempo no Airbnb, que é caro, até conseguir um imóvel. Né? E, e as pessoas têm, o brasileiro tem aquela fixação de tem que ser perto do metrô, né? E aqui o ônibus funciona muito bem, não precisa ser metrô. Ficar perto do metrô fica caro. Às vezes tem ônibus, os ônibus aqui no Porto, por exemplo, funcionam muito bem, é como o metrô. O ônibus, só você ter uma ideia, cada ponto de ônibus tem um nome, é como se fosse uma estação. Lá no ponto tem os horários todos das linhas, tem um QR Code que você entra, você vê o ônibus em tempo real, o próximo, a quantos minutos ele está para chegar. É uma Ah, como se aplicação que fosse um mostra. GPS, tem a E a cada localização, ônibus chama. tem um GPS, né? Então quando você entra ali, esse programa vê que o ponto você está e o próximo que vai chegar, quantos minutos vai levar. O próximo daquela linha, quantos minutos vai levar. Que E é legal. confiável, e é confiável. Então não Transporte precisa ser público, perto de né? metrô Transporte público com qualidade, público. né? Você morar em um país de primeiro mundo, você usa o transporte público, né? Não estou dizendo que é no país inteiro assim, né? No Sim, 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 interiorzão, sim. mas no Porto, Lisboa, o ônibus é tão bom quanto o metrô. E é confiável, e é confortável. Eu até aconteceu uma coisa meio engraçada comigo. Quando eu fui para o Brasil a primeira vez, eu estava andando de ônibus direto aqui, né? E eu cheguei lá e falei, não precisa me pegar no aeroporto, eu pego um ônibus. E eu peguei um ônibus, mas eu vi a diferença. Por quê? Primeiro, o ônibus ele é muito mais estreito aí no Brasil. Não sei por que eles fazem isso. O ônibus ele é estreito. Ele aqui é mais largo. A suspensão é dura, ele pula igual não sei o que. A rua já é mais esburacada e ainda ele suspensão dura. Aqui ele é macio o ônibus. Outra coisa, aqui o motorista ele tem horário. Ele tem horário para ter os pontos, que é aquele horário que está lá marcado. Então ele tem um tempo entre cada ponto que ele tem que cumprir e ele não é nem rápido nem devagar. Então, assim, ele tem que procurar lugares que tenha pelo menos um ponto de ônibus perto, mesmo que seja mais longe, porque o mais longe para eles aqui, para quem já morou em São Paulo, é do lado. Para eles, uma coisa que demora meia hora de ônibus para chegar é longe. E aí os aluguéis são mais baratos. Né? Oh, Então, uma dica que interessante, eu dou hein? é Mais esse: uma dica. veja, não tenha preconceito com lugares mais distantes. Veja como é o acesso e quanto tempo leva. Por quê? Se Legal. você conseguir se programar, se o ônibus é confiável, olha, de sai às 7 horas e às 8 chega no centro do Porto. Tá bem. Sai às 7, está um bom horário, às 8 eu estou no Porto. Né? O Que aluguel, ótimo. num lugar desse, já vai cair para uns 400,
500 euros. Aí, mas é isso uma coisa pequena, né? Se for uma casa, se for uma coisa maior. Um quarto, hoje dizem que não acha por menos de 300 euros um quarto, para alugar um quarto. Um quarto. Um quarto. Então já fica a dica para vocês aí, já planejamento financeiro, né? Já pensando nisso. É. Tem que ter essa reserva aí, porque geralmente locais, né? Conversa que nós temos aí com amigos que vão para os Estados Unidos, que vão para a Europa e tal. Geralmente, você vai fazer a locação, você já tem que pagar o primeiro mês adiantado e pagar pelo menos o último mês. Mas o Então último, já são dois aluguéis que você já tem que desembolsar logo de cara. E aí nós estamos falando em euro, valores em euro.